tarde, amigos. Que alegria poder estar aqui para podermos conversar um pouco e refletirmos hoje sobre a temática de expiações coletivas. E na gratidão a Jesus por essa oportunidade de trabalho, eu espero que esse momento possa ser tão proveitoso para vocês quanto tem sido para mim. E para nós começarmos a nossa temática de hoje, as nossas reflexões, antes de conversarmos sobre as expiações coletivas propriamente ditas, vale a pena nós refletirmos sobre as expiações individuais. A doutrina espírita nos tem dado recursos e oportunidades para entendermos que nós somos todos filhos de Deus e somos espíritos imortais, criados para prosseguirmos e caminharmos num passo de evolução, de aprendizado, para conquistarmos, consolidarmos, para construirmos uma comunhão integral com o nosso Criador, com Deus. E nesse caminho de aprendizado, muitas vezes nós vamos agir e acertar, e outras tantas vezes iremos errar também. E, bom, nesse sentido, para auxiliar cada um de nós nos processos, nos caminhos de evolução, nós podemos contar com dois tipos de auxílio, que são as provas e as expiações. As provas nos oferecendo os momentos de teste, em que nós poderemos testar as aquisições que nós temos feito ao longo desse tempo, em termos de virtudes, e de testemunhar, claro, cada uma dessas aquisições. Temos também as expiações como oportunidade de resgatar, de reparar e corrigir erros que nós cometemos em nosso passado. E através desses dois mecanismos, temos grandes oportunidades de elevação e progresso. As provas estarão aí conosco por muito e muito tempo. As expiações estarão mais propriamente ligadas ali ou dependentes da quantidade de erros, da existência ou não de equívocos passados a serem saudados. Bem, se no nosso campo de esfera individual nós agimos, erramos e temos, pela misericórdia divina, a oportunidade da expiação, do reajuste, dá para fazer então uma linha direta de raciocínio a pensar que, se individualmente erramos e expiamos, para nosso próprio bem de reajuste, quando erramos coletivamente, também teremos a bênção da expiação coletiva para o reajuste coletivo. Para nos auxiliar nessas reflexões, eu trago aqui uma citação, um trecho da comunicação com a Clélia Duplantier, que pode ser encontrado no livro Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo sobre questões e problemas. Ela nos conta que existem 3 caracteres em todo homem, em todo ser humano: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Por caracteres, nós podemos considerar, com liberdade, esferas de ação ou contextos. E a Clélia continua que, sobre cada uma dessas 3 faces, pode o homem, o ser humano, ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como, por exemplo, pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente, ou vice-versa. Daí, as situações especiais que cria para si nas suas sucessivas existências. Ela nos traça aqui, então, ponto interessante para refletir que o erro ocorrendo em uma esfera de ação específica, a expiação virá de acordo, em concordância com essa esfera de ação em que o erro aconteceu. Então, um erro individual, a nível individual, uma expiação individual. Em certo momento, um erro coletivo, uma expiação coletiva. Nesse sentido, então, nós temos que, nesse contexto, ao longo do nosso processo de aprendizado, nós agimos constantemente, nossas ações nos trazem resultados, consequências, positivas ou negativas. Se essas ações forem um erro, nós teremos então a necessidade de reajuste, que virá através de uma dor ou de uma situação qualquer
para nos movimentar, nos impulsionar e nos dar a oportunidade de, enfrentando essa situação, desenvolver as virtudes, testemunhar ou mesmo construir aquilo que no passado nós não construímos. É nisso que constitui o reajuste e a necessidade dele, que temos dele, né? Considerando então a esfera coletiva, nós enfrentamos as expiações e as provas coletivas dentro dessa mesma esfera. Suponhamos então que planeja-se de alguma maneira ou espera-se o acontecimento, algum fato que vai impactar coletivamente, vai impactar uma coletividade, impactar um conjunto de espíritos. Vai se caracterizar uma expiação coletiva, e nesse sentido, os espíritos que estarão participando, né, estarão ali naquele contexto envolvidos, serão ou espíritos que em conjunto praticaram determinado erro, e aí em conjunto expiam também, ou espíritos que às vezes praticaram o erro com outras pessoas, mas sozinhos, assim, sem participação conjunta com o outro, sem conivência, mas que de alguma maneira são erros semelhantes em termos de necessidade de reajuste. E aí, uma mesma situação pode ser útil e aproveitável para que esses corações possam então resgatar, se reajustar perante os erros que cada um deles cometeu, às vezes sozinhos, mas que tem uma natureza semelhante. E uma situação assim é bem aproveitável, então vai ter uma utilidade a nível coletivo e também a nível individual para cada um deles. Nesse sentido, trago aqui também uma frase, um trecho do instrutor, que o instrutor Druso, né, de uma informação que o instrutor Druso nos traz no livro Ação e Reação, no capítulo 18. Lá, eles nos traz que, assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. Veja que beleza o que o instrutor Druso nos traz, nos mostrando que a oportunidade, inclusive, da expiação, nos leva, é uma misericórdia divina ali que nos auxilia no nosso próprio equilíbrio, na conquista do nosso próprio equilíbrio. Sobre essa questão do equilíbrio, eu volto mais tarde a comentar. Mas passo aqui para refletir também sobre essa questão do serviço ao bem. Incentivar o serviço ao bem. Porque só o bem constrói de fato o bem que vai ser útil então para nós e em termos de incentivo até para os outros também. E incentivar através de todos os recursos ao nosso alcance, para que possamos realmente buscar aquilo que de fato constrói e nos ajuda no reajuste. Bem, aí podem surgir algumas questões, algumas dúvidas, depois quando a gente depara uma expiação, algum fato, e esses estão aos montes na história humana, né? Várias situações, com causas naturais, causas humanas que não podiam ser evitadas por conta do nosso desconhecimento sobre algum fato, causas humanas que poderiam ser evitadas porque foram fruto mesmo da escolha e da atuação de alguns corações, de forma totalmente voluntária ali, pelo livre-arbítrio que possuíam, enfim. As situações são as mais diversas que coletivamente que impactam grupos, conjuntos de pessoas, coletividades, né? E aí, muitas delas marcam e nos chocam, nos sensibilizam realmente. E diante disso, pode ser comum, natural até, nós pensarmos e questionarmos, será que, é justo que isso realmente ocorra? Essas situações parecem ruins, elas são mesmo, não são? E daria para evitá-las? Como que a gente poderia versar sobre cada uma dessas questões? Para isso, nós temos a ajuda do Livro dos Espíritos. Algumas questões que Allan Kardec propõe para a espiritualidade amiga e que eles nos respondem com muito carinho. E a primeira eu faço um destaque a uma parte da resposta da pergunta 738, letra A. E nessa parte da resposta, os Espíritos nos trazem que, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Isso nos faz refletir que, se a gente quer averiguar e pensar sobre a qualidade de justiça de algo que acontece, se a gente tomar como perspectiva apenas a vida material e presente, talvez fique difícil, ou até impossível,
de nós verificarmos um padrão de justiça nisso aí. Mas quando a gente amplia nossa perspectiva, talvez o que parecia injusto pode se transformar em um enorme bem. E é nesse sentido, inclusive, que as expiações coletivas elas se apresentam, né? Muitas vezes elas podem ser impactantes e nos sensibilizar muito, mas certamente, para aqueles espíritos envolvidos, pensando na vida imortal de cada um deles, é uma bendita oportunidade de cada um individualmente reajustar com os erros que cometeu, de aproveitar essa situação para cultivar e oferecer o melhor que tem, na esperança de se reajustar e, como na inspiração do instrutor Druso ali, de conquistar o próprio equilíbrio perante os erros do passado, aí, perante a própria consciência. Bom, na pergunta 739, antes disso, antes da 739, vale a pena refletir que, dentro das noções de perspectiva, se nós nos lembrarmos que Deus é a inteligência suprema e a fonte do amor, veremos também que, de fato, nada escapa da coordenação, do regimento, do gerenciamento, do controle, da condução do nosso Senhor. E nesse sentido, se algo ocorre e nos parece ruim de primeiro momento, talvez possa ser interessante nós tentarmos ampliar nossa perspectiva para ver aonde há bem nisso. Porque se não houvesse bem algum, a inteligência suprema e a fonte do amor, Deus, teria sido certamente o primeiro a não permitir que ocorresse, né? É doloroso, mas aos pouquinhos a gente vai buscando se conectar com fontes melhores de raciocínio para nos alinharmos também aos propósitos do Senhor. Na 739, pergunta-se: tem os flagelos destruidores alguma utilidade do ponto de vista físico? Não obstante os males que ocasionam? E a resposta é que tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Nesse sentido, temos algo muito importante de perceber, que é o seguinte: aqui, os flagelos destruidores, essas catástrofes e alguns acontecimentos naturais que às vezes devastam regiões, elas têm uma utilidade no ponto de vista físico, naquela região, que vão provocar alguma alteração que poderá ser muito útil no futuro. Mas, talvez quem vai apreciar essa utilidade serão as gerações futuras. Vale a pena um destaque aqui, que para esse termo gerações futuras, é bom nós refletirmos que, nós compomos a humanidade, do passado, atual, e comporemos também a do futuro. De modo que então, de uma certa maneira, alguns de nós venham a ser, quem sabe, os netos ou os netos das crianças de hoje, ou os filhos dos netos das crianças de hoje, vai saber. Por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, o impacto e uma mudança em uma região, por exemplo, que essa geração futura poderá experimentar, talvez você mesmo faça parte dessa geração futura. E, então, de alguma maneira, nós estamos todos conectados num passado de atitudes de construção, num presente de reconstrução e também num futuro em que continuaremos construindo e aprendendo. Estamos todos aí. As gerações, de certa maneira, nós compomos as gerações aí, que se sucedem umas às outras. Vamos lá. 740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Então, se nós comentamos sobre os impactos positivos a nível físico e a nível moral, a nível interior e de virtude, será que gera um impacto para o homem? E a resposta dos espíritos é que sim, que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E oferecem também a oportunidade de manifestar os sentimentos de abnegação e de desinteresse de amor ao próximo, caso não esteja aí dominado pelo egoísmo. Se mostram, então, esses acontecimentos oportunidades benditas e selecionadas para que nós possamos exercitar a nossa inteligência, exercitar a nossa paciência e a aceitação da vontade de Deus. E, claro, nos movimentarmos nos caminhos da caridade, para cuidarmos uns dos outros também. Quantos flagelos e catástrofes acontecem sensibilizando a muitos e unindo várias nações, inclusive, a benefício daquela região que foi atingida. Na 741, o Kardec nos dá outro ponto a se refletir.
Se nós vimos até aqui a questão de que é importante nós relativizarmos, ou mais do que isso, repensarmos se algum flagelo que nos causa dor, seja de fato ruim ou não, ou se antes disso se é realmente justo ou não, e nós estamos vendo aí que de fato tem a justiça divina presente, embora muitas vezes seja difícil da gente aceitar isso, ou de perceber de um primeiro momento. Se então verificamos que há justiça e que não são ruins de fato, agora a gente pode pensar sobre outro aspecto. Tudo bem, já compreendemos essa questão de justiça e, bom, da utilidade dos flagelos, das expiações coletivas, das provas também. Será que seria possível ainda assim evitar que certos acontecimentos desse estilo, desse porte acontecessem? Bom, a resposta dos Espíritos na 741 é que em parte sim, embora não tudo. Como assim? Muitos dos flagelos, das dificuldades, resultam da nossa imprevidência, das nossas ações. E à medida que nós vamos desenvolvendo nosso conhecimento, naturalmente, então, nos tornamos capazes de evitar muitas dessas situações. Porém, quando diz respeito a males que afligem a humanidade em caráter geral e que estejam nos decretos da providência, então, de alguma maneira, todos os indivíduos vão receber algum tipo de efeito disso. E não há como evitar como isso aconteça. Nos cabe então aceitar, mostrar nossa submissão à vontade de Deus e agir da melhor maneira possível. Por que eu falo isso? Agir da melhor maneira possível. Não é só porque é o óbvio que deveríamos fazer, mas porque muitas vezes, olha essa frase final, esses mesmos males, entretanto, ele, o homem, muitas vezes os agrava pela sua negligência. Muitas vezes não oferecemos o melhor que temos e acabamos por piorar as situações que já não estavam tão prazerosas assim. Fica esse destaque, né? E, bom, podemos continuar pensando aqui através da pergunta 860, que traz uma reflexão interessante na mesma lógica da 741. O homem, a pessoa, o indivíduo, pela sua vontade, por seus atos, pode fazer com que não se deem acontecimentos que deveriam se verificar? Ou por outra, pode fazer com que aconteçam coisas que não deveriam acontecer de alguma maneira? Ou não estavam planejadas de acontecer, melhor dizendo? Olha a resposta. Pode. Se essa aparente mudança, na ordem dos fatos, tiver cabimento dentro da sequência da vida que ele escolheu. Cada um de nós, mais ou menos, temos a oportunidade de participar do planejamento encarnatório. E nisso, construímos o tipo de vida, o tipo de encarnação que teremos a seguir. Nesse sentido, a sequência sendo respeitada, muitos acontecimentos poderão ser evitados, desde que a gente haja no bem para evitá-los, para equilibrá-los, né? Para que essas consequências não venham, para que esses fatos não ocorram. Acresce aqui, para fazer o bem, como lhe cumpre, porque é o objetivo único da vida, é-lhe permitido, facultado, impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, muitas vezes é possível, sim, evitar que certos acontecimentos que deveriam acontecer não ocorram. Isso depende naturalmente de você investir no bem, na corretude, para que isso de fato ocorra. E para que esse mal, ou para que esse ato seja evitado. Até para evitar que outros ainda piores, a partir desse inicial, aconteçam também, venham a surgir. Na 861, como última pergunta para nossa reflexão, esse suporte do Livro dos Espíritos que nos dá, olha só essa pergunta. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Porque é muito comum. Nós vemos certas tragédias e desastres provocados pelos seres humanos. Que, às vezes, mortes coletivas provocadas por um grupo de pessoas ou por uma única pessoa só. E aí, diante da noção de que nada acontece ao acaso, a gente pode acabar extrapolando isso, exagerando na interpretação desse conceito e achando erroneamente que a pessoa estava predestinada a cometer aquele ato que ceifou vidas e que atrapalhou outras tantas. E não é bem assim. A espiritualidade nos responde que, escolhendo uma vida de lutas, aquela pessoa, no caso, nesse contexto, um assassino, ele sabe que na próxima encarnação que ele está, na qual ele vai viver, né, adentrar, digamos assim, ele terá o ensejo. Ele se verá diante de uma situação em que terá uma possibilidade de atuar e, inclusive, matar um de seus semelhantes. Mas não sabe se vai fazer ou não. Porque o crime, ele procederá de sua parte. Depende dele, é do seu livre-arbítrio.
A situação está ali. A possibilidade de matar ou não está ali para ele. Mas é do livre-arbítrio dele, escolher ou não fazer isso. Aqui, ele coloca que, a espiritualidade coloca que, visto que ao crime, precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Precederá quase sempre, por quê? Bom, essa generalização é um pouco complicada, porque cada contexto é um. Agora, em certo nível, onde houver livre-arbítrio, já não há predestinação, entende? E isso é importante de ser observado, porque aquele que pode deliberar praticar um ato ou não, escolher praticar um ato ou não, ele é livre para fazer ou não. Então, se ele soubesse que previamente ia ter que cometer um crime, um ato desse, esse espírito já estaria predestinado. E ninguém está predestinado a fazer o mal. Ninguém. Ninguém está predestinado a cometer um ato que não deveria. Porque isso diz respeito ao próprio livre-arbítrio. E as situações podem dar um ensejo, mas é um teste para movimentar esse esforço do espírito ali, diante dessa situação, resistir à tentação. Mas cabe a ele escolher se resistirá ou não, movimentar suas forças ou não. Ficai, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Tudo bem? Então isso é muito importante de ser compreendido. Bem, diante disso, então, podemos pensar que, agora, de uma maneira mais prática, se você se encontra diante de uma situação, de um flagelo destruidor, de uma expiação, de uma situação coletiva ali que impacta a muitos, se de alguma maneira você está participando daquilo, você está envolvido naquilo, é entre aspas vítima daquilo, ou se você está a mais distância, é apenas um espectador, ficou sabendo, viu, mas não estava diretamente ligado, que ações você pode tomar? Considere, independente da sua situação, mesmo, independente da sua situação, encarnado ou até mesmo desencarnado, independente da sua situação, lembre-se, primeiramente, e de maneira muito importante, do valor da oração, de se conectar com o Senhor para melhores inspirações, para um equilíbrio maior da sua vida e do seu contexto, e para que você abra espaço, inclusive, para receber auxílios, caso sendo eles ali possíveis em determinado contexto. Além disso, se você estiver envolvido fisicamente naquilo, alguma situação que às vezes não tirou a sua vida, mas que te deixou em situação complicada, em caso de mutilação ou dificuldades mais diversas, lembre-se de aliar-se à força da oração e prosseguir construindo, seguindo adiante na sua vida, da melhor maneira que seja possível. Reconstruir, prosseguir, não reviver a situação que já passou. Buscar perdoar e seguir adiante, para que você possa se recompor, porque todos temos capacidade disso. Enquanto espectadores, cumpre também dizer que, vale a pena dizer que temos a responsabilidade, enquanto espectadores e participantes, da disciplina dos nossos pensamentos. Cuidado com o ódio que alimentamos quando, por exemplo, sabemos que alguma pessoa causou determinado ato. Lembre-se do poder da oração. Cuidado com os pensamentos tristes ou desolados, de repetição, muitas vezes, de situações que ocorreram, que a gente precisa, e a gente pode contar com o apoio disso, no plano físico, com tantos corações, psicólogos, amigos, e no plano espiritual também, na força da oração, e com outros tantos corações amigos que nos auxiliam. Devemos exercitar uma disciplina de pensamento, para continuarmos vibrando na melhor das intenções e dos pensamentos, para que a gente atraia o melhor e emane o melhor também, para a gente se conectar nos padrões mais elevados de reajuste, para que a gente não entre em situações piores, ou em comunidades, em faixas vibratórias desagradáveis. Vamos vigiar os pensamentos e nos fortalecermos na oração, movimentando nossa ação no bem, para nos reconstruirmos. Bom, por fim, eu trago aqui 2 focos que são importantes de serem tratados aqui para a finalização desse nosso momento. O primeiro foco é com relação à solidariedade que nós temos, que existe entre o passado, o presente e o futuro, nas gerações. E em termos também, assim, da solidariedade enquanto necessidade ali, de aprendizado, para que nós possamos evitar ou para enfrentar melhor as expiações coletivas. Como assim?
dentro dos padrões da solidariedade, vamos moldando as nossas ações para buscar o melhor para todos, incluindo a nós mesmos também. Isso evita muitos problemas e auxilia a enfrentar melhor as situações. A Clélia Duplantier nos traz que a solidariedade, portanto, é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, ela estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades, os mesmos corações que se reuniram no passado, reúnem hoje e reunirão amanhã, para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. E, para finalizar, o segundo foco que trago aqui é um destaque para a misericórdia divina, que está presente também nas expiações coletivas, nos oferecendo a chance de reajustarmos perante a justiça, a partir dos nossos atos passados, e coletivos, no caso das expiações coletivas, para que a gente alcance o equilíbrio e a paz na consciência individual de cada um de nós. Destaque aqui para a fase do instrutor Druso, no livro Ação e Reação, no capítulo 18 também. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação de nossa consciência. Ele nos traz, então, que, de fato, a expiação nos dá a oportunidade de reajuste, para que possamos nos reajustar com a justiça divina dentro da nossa própria consciência. Porque se a gente quer estar em planos superiores de mais felicidade externa, felicidade ambiente, a felicidade interna precisa estar em nós. E para isso, nós precisamos estar em paz conosco mesmo, com a nossa própria consciência, sabendo que saudamos nossas dificuldades e nossas dívidas, nossos erros, nós corrigimos e nos reajustamos de tudo aquilo que no passado fizemos de errado. Então, esse equilíbrio, essa conquista, esse equilíbrio íntimo e a paz interior com a própria consciência é imprescindível para que possamos crescer e no investirmos e prosseguirmos no caminho de construção da comunhão com Deus. E assim, amigos, finaliza esse nosso momento, agradecendo mais uma vez a atenção e nos convidando a nos movimentarmos nos caminhos da solidariedade, da oração, do bem praticado e vivido, para que possamos aproveitar ao máximo todas as situações da vida, sejam elas provas ou expiações, individuais ou coletivas. Meu abraço para todos vocês e fiquemos com Jesus hoje e sempre. Tchau, tchau.